Saudações, seja bem-vindo ao Cálculo Numérico. Vamos começar a estudar nesta aula o assunto de sistemas lineares. Até então, estávamos estudando equações lineares, onde o objetivo era calcular aproximações para a solução de uma equação. Agora, o interesse será em trabalhar com sistemas lineares. Este assunto é muito importante e observamos aí diversas aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, em engenharia civil, eu já observei alguns trabalhos relacionados a treliças, onde se usa bastante sistema linear. Na engenharia eletrônica, também já observei alguns trabalhos relacionados a circuitos elétricos. Então, esse assunto é muito importante. Vamos começar fazendo uma revisão dos principais conceitos relacionados a este tema. Então, começamos com a seguinte definição. Um sistema linear com m equações e n variáveis é escrito usualmente na forma, aqui colocamos uma chave e então temos diversas equações. Vou pegar a primeira, por exemplo, A11 x1 mais A12 x2 mais e assim por diante, A1n xn igual a B1. Estes A e J são os nossos coeficientes. x1, x2 e assim por diante são nossas variáveis. E B1, B2, B3 até o Bm são nossas constantes. E a resolução de um sistema linear consiste em calcular os valores de xj, para esse j variando de 1 até n, caso eles existam, que satisfaçam todas as equações simultaneamente. Usando uma notação matricial, nós podemos escrever este sistema da seguinte maneira: A que multiplica x igual a B, onde AM por N é a matriz dos coeficientes. Aqui está ela, uma matriz formada com os coeficientes. X é um vetor N por 1 das minhas variáveis, aqui x1, x2 e assim por diante. E o B é este vetor aqui das constantes. Então, nós conseguimos escrever um sistema em sua forma matricial. Nós chamaremos de x estrela, x asterisco, o vetor solução e de x barra uma solução aproximada do sistema linear AX igual a B. Um sistema linear com m equações e n incógnitas pode apresentar, isso aqui a gente já sabe lá do ensino médio, uma única solução. Ele pode apresentar infinitas soluções e também podemos ter sistemas lineares com nenhuma solução, ok? Nós vamos estar interessados em trabalhar com sistemas lineares que apresentam uma única solução, mas aqui a gente define todas as formas. Um outro conceito importante diz respeito a sistema normal. Então, um sistema é normal quando tem o mesmo número de equações e de incógnitas e o determinante da matriz incompleta, a minha matriz A, é diferente de zero. Por exemplo, observe este sistema linear. x1 menos 2x2 igual a 14, 2x1 mais x2 igual a menos 22. Vou escrever ele em sua forma matricial. Então, pego a matriz dos termos aqui, 1, menos 2, 2 e 1. Olha aqui, 1, menos 2, 2 e 1. Pego o vetor x1, x2, ok, igual, e o meu vetor B, 14 menos 22. Então, eu vou fazer um estudo com esta matriz A, a minha matriz incompleta. Qual é o determinante desta matriz? Produto aqui da diagonal principal, 1, menos o produto da diagonal secundária, então mais com menos, menos, vem para cá, mais 2 vezes 2, 4.
esse determinante vale 5. Então, com isso, nós temos um exemplo de um sistema normal. Um sistema que, quando tem o mesmo número de equações e de incógnitas, e o determinante da matriz incompleta, matriz A associada ao sistema, é diferente de zero, beleza? Outro conceito importante diz respeito à regra de Cramer. Vocês já devem ter feito essa conta aí muitas vezes no passado. Olha só, ele invoca o conceito acima. Todo sistema normal tem uma única solução, dada por xi igual dxi sobre d, onde o d é o determinante da matriz incompleta, da minha matriz A, e esse dxi é o determinante obtido pela substituição na matriz incompleta A da coluna I pela coluna formada pelos termos independentes. Então, para calcular o x1, eu vou pegar a matriz A, vou tirar a primeira coluna e no lugar dela vou colocar o vetor B. E aí eu consigo fazer esse determinante dx1. Para calcular o x2, eu vou precisar do dx2. Então eu pego a segunda coluna da matriz A, tiro ela, coloco o vetor B e calculo esse determinante. Vamos ver um exemplo aqui para relembrar essa regra de Cramer. Olha, x1 menos 2x2 igual a 14, 2x1 mais x2 igual a menos 22. Calculei aqui o determinante D, que é o determinante da matriz A. Olha aqui, 1 menos 2, 2 e 1, 1 menos 2, 2 e 1. Então, este determinante vale 5. E agora o dx1. Vou pegar a primeira coluna, o 1 e o 2, vou retirar e vou colocar o vetor B, que é o 14 e o menos 22. 14 menos 22. Então, calculando este determinante, chegamos em menos 30. Então, calculei o determinante D, que é o determinante da matriz A, e depois calculei o dx1. Tirei a primeira coluna da matriz A, coloquei o vetor B e calculei então o determinante com esta nova matriz. Aqui vamos fazer o seguinte. Estamos nesta parte. Agora pegamos a matriz A, tiramos a segunda coluna e colocamos o vetor B. Olha aqui, tirei o menos 2 e o 1 e coloquei o vetor B. Então ficamos com menos 22, menos 28, produto da diagonal principal, menos o produto aqui da diagonal secundária, menos 50. Então eu já tenho D, dx1, dx2. Então como é o meu x1? Dx1 dividido por D, menos 6, e o x2, dx2 dividido por D, menos 50 dividido por 5, menos 10. Portanto, o meu vetor solução, menos 6, menos 10. Relembrou aí da regra de Cramer? Bem tranquilo, não é? Para fazer essas contas. Aqui apresentamos alguns conceitos referentes à classificação dos sistemas lineares. Conforme destacamos acima ali, o sistema pode ter uma única solução, infinitas soluções e até mesmo não apresentar soluções. Agora, se eu pegar a matriz D, a matriz dos coeficientes, calcular seu determinante e este valor for não nulo, então este sistema será possível e determinado. Isto é, apenas um único valor para as incógnitas, um único vetor solução. Agora, se este determinante for zero e o determinante dx1, aquele que eu tiro a primeira coluna da matriz A e coloco o vetor B, e esse determinante for nulo, a mesma coisa com o dx2. Se isso for zero, o sistema será possível e indeterminado, ou seja, vai apresentar infinitas soluções. No caso da quantidade de equações ali for maior ou igual a 3, esta condição só será válida
Se não houver equações com coeficientes das incógnitas respectivamente proporcionais e termos independentes não proporcionais. Agora, o que pode acontecer também? Se o determinante da matriz D, da matriz incompleta, for zero e algum dos determinantes que eu tiro a coluna e substituo pelo vetor B for não nulo, for diferente de zero, então o sistema não apresenta soluções. É um sistema impossível. Então eu passo esses conceitos, vamos observar como eles seriam propostos graficamente aqui no caso de sistemas de duas equações e duas incógnitas. Aqui é interessante a gente relembrar este assunto, pensando no futuro, quando formos trabalhar com métodos iterativos. A pergunta será como que vão comportar as aproximações, como que as aproximações vão se comportar no plano cartesiano. Mas isso são cenas aí dos próximos capítulos. Então, por exemplo, vamos considerar este sistema aqui. 2x1 mais x2 igual a 3, x1 menos 3x2 igual a menos 2. Começo calculando o determinante da matriz incompleta. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes 1 com sinal trocado aqui, menos 1. Determinante menos 7, diferente de zero, então apresenta a única solução. Tiro a primeira coluna, coloco o vetor B e calculo o determinante, menos 7. Faço a mesma coisa, tiro a segunda coluna aqui, 1 e 1 menos 3. Coloco o vetor B, que é o 3 e menos 2. Consigo calcular o determinante, deu menos 7 também. Portanto, quem é o x1? dx1 sobre d, que é 1. Quem é o x2? dx2 sobre d, que é 1 também. Portanto, a solução exata deste sistema linear é o vetor 1, 1. Graficamente, como que a gente pode fazer então? Olha, 2x1 mais x2 igual a 3, você isola o x2, na primeira, você tem uma reta. Pensa assim, ó, y igual a 3 menos 2x. Que é a diferença que estamos com x2 e x1. Então, meu eixo y aqui é o x2. E na segunda, faz a mesma coisa, isola o x2. 2 terços mais 1 terço de x1. Então, eu tenho essas duas retas. Esboçando o gráfico em um plano cartesiano, nós temos uma interseção. A interseção dessas duas retas é a solução do sistema linear. Tranquilo, não é para você fazer este gráfico ali no software R. Então, é só plotar as duas funções e elas vão se interceptar ali no ponto 1, 1, que é a solução do sistema. Agora, 2x1 mais x2 igual a 3, 4x1 mais 2x2 igual a 6. O que a gente observa aqui? As equações são múltiplas, é como se eu tivesse uma única equação. Olha, pega a primeira equação e multiplica por 2. Eu vou estar com a segunda equação. Olha como é que funciona o determinante ali da matriz A. Ele deu 0. E o determinante dx1 e o dx2 também deram 0, ou seja, um sistema possível e indeterminado, apresenta infinitas soluções. Na hora que eu expresso graficamente, o que eu posso fazer? Esboçando o gráfico, a gente vai ver que as duas funções ali são coincidentes, então eu tenho uma única reta. E cada ponto desta reta é uma solução daquele sistema linear. Outro detalhe, 2x1 mais x2 igual a 3, 4x1 mais 2x2 igual a 2. Observe que o determinante da matriz A, que é o que chamamos de D ali, é 0. E existem determinantes, ali quando eu tiro a coluna A e ponho o vetor B, que são não nulos. Ou seja, o sistema é impossível. Graficamente, as duas retas são paralelas. Olha, só isolei x2 nas duas equações e fiz o gráfico. Então, as duas retas paralelas, não temos soluções. Então,
Isso é o trabalho feito no plano cartesiano, com sistemas de duas equações e duas incógnitas. Outro detalhe importante quando resolvemos sistemas lineares diz respeito ao teorema de Laplace. Por quê? Muitas vezes eu vou ter um sistema ali com mais de duas equações e duas incógnitas, então como que eu posso trabalhar aí para resolver esse sistema, para fazer o cálculo desses determinantes? Então o determinante de uma matriz A é igual à soma algébrica dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna pelos respectivos cofatores. Então eu tenho aqui o A e J é igual a menos 1 elevado ao I mais J, que multiplica o módulo ali do MIJ. O que significa esse módulo MIJ? É o determinante da matriz onde eu tiro a linha I e a coluna J. Olha aqui. Matriz que se obtém da matriz original pela eliminação da iésima linha e jésima coluna. Então, esse símbolo aqui é o determinante que eu vou precisar calcular. Então, meus métodos diretos. Já vou fazer uma conta com relação à regra de Laplace. Os métodos diretos são aqueles que permitem obter o vetor solução, x', do sistema por meio de procedimentos algébricos diretos. Assim, a solução é obtida sem a necessidade de se realizar um processo iterativo. Por exemplo, olha, vamos pegar aqui um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. Pegamos aqui a matriz A, 1, 2, 1, 3, 8, 7, 2, 7, 9. E vamos fazer o determinante desta matriz A, utilizando a regra de Laplace pela primeira linha. Então, é o elemento, olha, 1 que multiplica o A11 mais o 2 que multiplica o A12 mais o 1 que multiplica o A13. Então, quem é esse A11? Aí eu uso a fórmula aqui, olha. A1 é o menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica aí o determinante, tirando a linha 1 e a coluna 1. A gente destacou essas contas aqui embaixo, olha. Então, o A11 menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica. Tiro a linha 1 e a coluna 1, fica só o 8, 7, 7, 9 aqui. Mais, agora o 2, quem é o A12? Menos 1 elevado a 1 mais 2, que multiplica, tiro a linha 1, coluna 2, 3, 7, 2, 9. 3, 7, 2, 9, um outro determinante. Mais o 1, que é este elemento, que multiplica o A13. Ou seja, menos 1 elevado a 1 mais 3, que multiplica. Tiro a linha 1, coluna 3, fica o 3, o 8, o 2 e o 7. Agora, só calcular estes determinantes. Então, o determinante da matriz A será, depois se você fazendo essa conta aqui, você chega no número 2. Agora, analogamente, você pega e calcula o dx, dy e dz. Então, tiro a primeira coluna da matriz A, coloco o vetor B, 4, 20, 23, e calculo esse determinante. Fizemos aqui. Então, o determinante que chamamos de dx deu 10. Depois eu faço a mesma coisa. Tiro a segunda coluna da matriz A, coloco o vetor B, calculo o determinante. Utilizando a regrinha ali de Laplace, ok? Beleza, chegamos no menos 4. E a mesma coisa, tirando a última coluna da matriz A, colocando o vetor B e calculando o determinante. Desta forma, solução do sistema, o x, dx sobre o d, que deu 5, o y, dy sobre o d, que deu menos 2, e o z, dz sobre o d, que deu 3. E a pergunta que eu faço agora é a seguinte: professor, se nós estamos interessados em trabalhar com sistemas que apresentam uma única solução, como este, sabemos que podemos utilizar
a regra de Cramer e o teorema de Laplace para fazer essas contas. E a pergunta é, por que eu preciso de métodos numéricos iterativos, então, para trabalhar com sistemas lineares, se executando essas contas que acabamos de fazer, nós conseguimos resolver qualquer sistema linear aí que apresenta uma única solução? O detalhe é o seguinte: trabalhamos aqui com sistemas de 2 equações e 2 incógnitas, 3 equações e 3 incógnitas. Pensa num sistema aí de 10 equações e 10 incógnitas, 20 equações e 20 incógnitas. Vai ficar muito trabalhoso resolver utilizando esses conceitos. Então, a ideia é utilizar outros métodos diretos que me permitam calcular a solução exata de uma maneira mais prática, ou utilizar ali métodos iterativos que me permitam calcular aproximações para essa solução. Da mesma forma que em zero real de função real nós calculávamos aproximações para o alfa, aqui nós temos um vetor solução e a ideia será calcular aproximações para este vetor solução. Mas isso são cenas lá dos próximos capítulos. No entanto, o nosso objetivo nesta aula é trabalhar esta revisão de métodos diretos e ver alguns outros métodos diretos que me permitam calcular a solução aí de uma maneira mais prática.